Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus. Putz, super promoção rolando lá na Paddock BR. Promoção de Dia dos Namorados, você pode levar a camiseta grátis, basta seguir as regras que aparecem na sua tela e tem casacos novos, moletons belíssimos da Lotus, da McLaren. Entra pelo link na descrição, compre o seu produto favorito da sua equipe ou piloto de destaque. Não perca a oportunidade entrando pelo nosso link. Se você for comprar menos produtos, cupom Ressaca Motor. Se for para promoção, Amorzão é o cupom. E na Instant Gaming, os melhores jogos e gift cards em promoção. Entra aí, os grandes lançamentos estão lá. Entra pelo nosso link que você também ajuda o canal. Quali em pista clássica, pista raiz, tem batida mesmo, é natural. E nós tivemos já no Q1 duas bandeiras vermelhas, começando com o Tsunoda, que bateu feio, capotou e tudo mais, mas ele saiu bem, é o mais importante, saiu andando tranquilo. Obviamente, um prejuízo grande para a Red Bull, não somente em possibilidade de Q3 ou algo assim, mas financeiro, né? Teto orçamentário acaba contando bastante. Tsunoda naquele momento ainda não tinha volta, né? Não tinha tempo, então ele ficou na última posição mesmo, não classificou. Mas pro finalzinho do Q1 nós tivemos o Colapinto fazendo a sua reestreia, bateu também, ele que não estava mal, ele estava tomando, se não me engano, uns 3 décimos do Gasly, não estava mal, mas é claro que uma batida logo na reestreia não é bom e reforça as críticas de alguns, né? Eu vi aí vocês comentando nos últimos vídeos, falando que o Colapinto bate demais e ele acabou batendo. Então, não ajudou muito para a situação dele, mas o Briatore já falou que o Colapinto não terá 5 corridas, ele vai ficar o tempo que for necessário, o importante é ele marcar pontos, andar bem, então ele está respaldado pelo Flávio Briatore, o que já é também esperado, né? A gente não fica surpreso com essa informação. No final das contas, a batida do Colapinto acabou ajudando o Bortoleto, que havia sido ultrapassado, mas a volta do Berman acabou não contando por causa da batida. Então os eliminados no Q1 foram Lawson, Hülkenberg, Ocon, Berman e Tsunoda. Só um detalhe curioso, no caso do Berman, ele acabou não passando porque quando deu a bandeira vermelha ele estava prestes a cruzar a linha de chegada, coisa assim de 1 segundo, talvez nem isso. Então infelizmente para ele no caso, né, e felizmente para o Bortoleto, ele teve a sua volta cancelada por uma questão de fração de segundo. Acontece, mas a bandeira vermelha foi acionada pouco antes dele completar a sua volta. No Q2 nós não tivemos batida, mas teve desastre italiano, uma coisa tenebrosa para os italianos de plantão. Me fala aí, se você é italiano ou mora na Itália, como é que foi a reação de você assistindo esse Q2? As duas Ferraris foram eliminadas. E eliminadas pelas duas Aston Martins de médios. A pista estava melhorando muito no finalzinho do Q2, então naturalmente o pessoal estava fazendo volta mais rápida. Você vê que as Williams fizeram voltas muito boas também, o Carlos Sainz ali indo para primeiro e tudo mais. Só que as duas Ferraris e o Antonelli, que é o italiano, né, o cara da casa, que levou até, se eu não me engano, o pessoal da classe dele, lá da turma da escola, para assistir o Grande Prêmio, eliminados no Q2. Um desastre total para os italianos, que simplesmente não vão conseguir entender. A Ferrari, com esse início de pacote para iniciar uma correção, claramente ainda não conseguindo ter um bom carro. Se você olha as onboards do Leclerc e do Hamilton, você vê claramente que os caras não conseguem se sentir à vontade com o carro. Tá assim, nítido, claro para todo mundo ver. Então, nesse caso, o que nós tivemos no Q2 foi surpresas de Aston Martin, Hadjar andando muito bem, as Williams também andando muito bem. O Colapinto não participou justamente por ter batido no Q1 e o Bortoleto saindo na 14ª posição, era o melhor que poderia com uma Sauber, realmente não há de se esperar muito mais da Sauber. Mas ainda assim, olha, muito surpreendente esse Q2, que com certeza não foi bom para o pessoal lá da Itália. O Q3 foi animado, nós tivemos aí as equipes de meio de pelotão brigando de uma forma bem legal, sem contar a briga pela pole position. Falando do meio de pelotão em si, daquela galera, Hadjar, Sainz, Albon, Gasly entregaram entretenimento, assim como Alonso e Stroll também. A disputa ficou bem acirrada e nós vimos uma Aston Martin arriscando, assim como no Q2, um pneu médio no final da sessão. Ou seja, o pneu C6 ele realmente não está aguentando a volta inteira. E essa é uma reclamação que eu vou deixar até link na descrição para vocês, falando que os pilotos estão de olho porque o C6 não foi aprovado, pelo menos em termos de ritmo de classificação. Ele acaba antes da volta efetivamente terminar. É um problema que já existia há alguns anos na Fórmula 1, você tem, por exemplo, 2013, com aqueles pneus, né, que não duravam nada, e agora pode ser que isso se repita.
É um pneu realmente para pista de rua, para pista que não tem muito desgaste e para pista que a Pirelli sabe que se não colocar o C6 vai ter só uma parada. Não sei se Imola é necessariamente essa pista, acredito que é uma boa testar em Imola e teremos novamente em Mônaco. Então fica aqui o elogio para Gasly e para Hadjar, que fizeram boas sessões, Stroll, mas em especial para o Sainz e para o Alonso, que entregaram bastante com seus respectivos carros, conseguiram um qualifying muito legal, muito interessante, e eu espero uma boa performance amanhã da Williams, da Aston Martin nem tanto. Aston Martin eu não espero nada de muito absurdo para a corrida amanhã não. Falando da galera de topo, tivemos uma disputa pela pole position muito legal, tivemos um Verstappen brigando com o Piastri ali, setor a setor. Curiosamente, o Verstappen não acertou a sua volta, né? A última volta ele não conseguiu melhorar segundo e terceiro setores, enquanto o Piastri foi atrapalhado ali no terceiro setor e conseguiu a pole position para o Grande Prêmio. Quem assistiu a nossa live viu que quem larga na primeira fila em Imola tem uma vantagem muito grande historicamente, e somente largando no top 5 você tem os vencedores da corrida em Imola. Então, para você conseguir um bom resultado, é muito importante o qualifying nessa pista. O Lando Norris, por exemplo, acabou se dando muito mal nessa brincadeira, porque ele vai sair numa quarta posição, em que ele errou bastante ali na sua última volta do qualifying. O George Russell conseguiu roubar esse terceiro lugar dele no finalzinho, então para o Lando Norris fica mais difícil. A briga se desenha para ser entre Piastri e Max Verstappen, a não ser que o Norris limpe ali o Russell logo de cara na largada e consiga atacar os seus rivais mais diretos. Mas é o que a gente conversa, né? O Piastri é mais frio e erra menos, enquanto o Verstappen já conhecemos que ele também é mais frio e erra menos, e o Lando Norris é um piloto que tem esse problema do errar na hora H. Eu sei que os fãs ficam um pouco chateados com a gente, eles ficam, né, poxa, fica falando mal do Lando Norris, mas não é o falar mal pelo falar mal, é uma análise da situação. Ele mais uma vez não entregou no qualifying aquilo que se esperava, e o Max Verstappen e o Oscar Piastri entregaram e geraram entretenimento e também a imprevisibilidade desse quali no finalzinho. A Mercedes claramente não está com ritmo, pode ser até que o ritmo de corrida seja bom, mas efetivamente o ritmo de quali não estava lá. E aí a gente espera então para ver uma boa corrida amanhã, difícil ultrapassagem, só uma zona de DRS, Imola é difícil sim, então vamos ver o que acontece. Como um pequeno bônus aqui, nós sabemos que o Verstappen correu lá em Nürburgring, pelo visto bateu recorde, andou muito rápido, ele mesmo falou que gostou muito, só tinha corrido no iRacing e tudo mais. Só que aí a pergunta ficou, né? A Red Bull liberaria Verstappen para correr de GT3? A resposta de Christian Horner foi categórica. Não, nós não vamos liberar para ele perder um final de semana de Fórmula 1 e correr de GT3, por mais que a Red Bull seja uma equipe mais relaxada do que as outras em termos de deixar os seus pilotos experimentarem outras coisas. O Helmut Marko tinha lá há alguns anos, né, uns 2, 3 anos atrás, proibido o Verstappen de correr em Nürburgring, agora já deixou, né, já relaxou um pouquinho mais as coisas, só que perder um grande prêmio para poder correr de GT3, não, por mais que o Verstappen curta muito a ideia de correr de GT3. Então é apenas um pequeno bônus para a gente não passar batido aqui dessa notícia também. Mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Mais tarde provavelmente teremos vídeo com análise do qualifying com dados mais precisos. Um grande abraço, valeu e falou!